Nos últimos meses, a alta da inflação tem sido perceptível, com o aumento repentino dos preços em todos os setores da economia. Não é novidade para ninguém que o poder de compra da população vem diminuindo a cada dia. E isso é apenas um reflexo da realidade econômica do país. Quem mais sente esse impacto são as pessoas em situação de vulnerabilidade, muitas das quais dependem dos auxílios do governo para sobreviver e se deparam no supermercado com um quilo da carne custando mais de R$ 70. Mesmo com os esforços do governo, não parece haver qualquer perspectiva de mudança. Apesar de bilhões de reais sendo investidos em programas sociais no Brasil, a pobreza não diminui como esperado. Na verdade, muito pelo contrário. Como essas iniciativas do governo federal podem estar contribuindo para o aumento da pobreza no país? Como Bolsa Família, Pé de Meia, estão afetando as contas públicas, impulsionando a inflação, criando um ciclo de dependência e, ao invés de resolver o problema, ampliando a pobreza? Todos esses subsídios são pagos pelo governo federal com o dinheiro dos impostos, mas quando não há uma boa gestão financeira das contas públicas, mesmo aumentando ao máximo os impostos, ainda assim o governo precisa de mais dinheiro. E dessa forma, para garantir o envio dos recursos para as famílias, o governo federal contrai mais dívidas ou imprime mais dinheiro. O resultado é a inflação, pois os preços dos produtos começam a subir rapidamente, tornando tudo mais caro. Com o aumento da inflação e a instabilidade econômica, o dinheiro que chega para as famílias perde valor rapidamente, não conseguindo garantir uma melhoria real na qualidade de vida. Além disso, o que acontece é que muitos brasileiros acabam dependendo desses auxílios, sem o incentivo para buscar um trabalho formal ou melhorar sua qualificação, gerando uma falta de mobilidade social e aprofundando o problema. Os programas sociais no Brasil começaram a ser implementados de forma mais significativa a partir dos anos 2000, com a criação do Bolsa Família em 2003, no governo Luiz Inácio Lula da Silva. O objetivo principal desses programas é combater a pobreza e a desigualdade social, proporcionando transferências de recursos para famílias em situação de vulnerabilidade, com foco na melhoria da alimentação, educação e saúde. A partir de 2014, o governo também introduziu o Pé de Meia, uma tentativa de promover a educação financeira e incentivar a poupança entre os beneficiários. Embora todos tenham boas intenções e realmente cumpram com o objetivo a curto prazo, como por exemplo na pandemia, onde muitas famílias ficaram sem renda e passaram a depender completamente dos auxílios em meio à crise. Mas a médio e longo prazo, isso é na verdade terrível para a estabilidade financeira do país e o controle da inflação. Essa mesma inflação é responsável pelo aumento de preços, pois, quanto mais dinheiro há em circulação, menos ele vale. Quando o governo injeta grandes quantidades de dinheiro por meio de auxílios, sem um aumento proporcional na produção, o que acontece? O valor do dinheiro cai e os preços sobem. Ou seja, quem antes conseguia comprar um quilo de arroz com determinada quantia, agora precisa de mais dinheiro para comprar o mesmo produto. E quem é mais prejudicado com isso? Exatamente, a população de baixa renda, que tem menos capacidade de lidar com o aumento de preços. Vamos olhar para os números. Em países que aumentaram massivamente os gastos sociais sem controle, a inflação disparou. Pegamos como exemplo a Argentina, onde os benefícios sociais cresceram exponencialmente nos últimos anos. Resultado? A inflação bateu recordes, ultrapassando os 200% ao ano em 2023. Isso significa que o poder de compra da população despencou e quem antes dependia do governo agora precisa de um auxílio ainda maior apenas para manter o mesmo padrão de vida. E não para por aí. Se analisarmos os Estados Unidos, durante a pandemia, houve uma injeção massiva de dinheiro na economia através de cheques de estímulo e auxílios. O resultado? Em menos de 2 anos, a inflação atingiu os maiores níveis, forçando o governo a tomar medidas drásticas para tentar controlar os preços. Ou seja, o próprio dinheiro que foi dado para ajudar a população acabou desvalorizando o salário e encarecendo os produtos básicos. Aqui no Brasil, o mesmo efeito pode ser observado. Sempre que o governo amplia programas de transferência de renda sem um planejamento sustentável, o mercado responde com aumentos de preços. Dados do IBGE mostram que nos anos de maior aumento dos auxílios, como 2020 e 2021, a inflação disparou.
chegando a 10,06% em 2021. Isso significa que, apesar de as pessoas estarem recebendo mais dinheiro do governo, esse dinheiro comprava cada vez menos. Agora, pense comigo. Se o governo dá R$600 para um grupo grande de pessoas e esse dinheiro vai direto para o consumo, os comerciantes percebem que há mais dinheiro circulando e sobem os preços. No fim, aqueles mesmos R$600 que parecia uma ajuda acaba valendo menos do que antes. Isso cria uma falsa sensação de melhora, mas, na realidade, a população continua na mesma, ou até pior. Além disso, na maioria dos casos, praticamente todos os membros da família recebem auxílios do governo. Imagine o seu João, que perdeu o emprego na pandemia e ainda não conseguiu se reinserir no mercado de trabalho, e sua esposa, Dona Maria, que está na mesma situação. Os dois recebem juntos R$1.200 do governo, mas moram com os pais de Maria, que também recebem auxílio. No total, a família recebe R$2.400, isso sem considerar nenhuma outra fonte de renda. Mas digamos que seu João faça alguns bicos como motorista de aplicativo e consiga ganhar R$1.000 por mês, além do auxílio do governo. Assim, a renda da casa chega a R$13.400, mesmo considerando que apenas João trabalhe na informalidade. Isso ocorreu em 2021, mas, de lá para cá, tivemos cerca de 27,70% de inflação entre os anos de 2021 e 2024. Isso significa que os mesmos R$3.400 que a família ganha desde 2021 agora têm um poder de compra equivalente a pouco mais de R$450. E isso sem considerar o aumento dos impostos nesse período e outros fatores. Ou seja, para que a família do seu João mantenha a mesma qualidade de vida, seria necessário ganhar R$4.341,64 por mês. Esse é o motivo pelo qual o governo não pode simplesmente imprimir mais dinheiro. Esse fenômeno é perceptível em diversos países que ampliaram os benefícios sociais sem um planejamento de saída. A taxa de desemprego não diminui, porque muitas pessoas optam por continuar recebendo o auxílio em vez de aceitar empregos de baixa remuneração. Isso gera um outro problema: escassez de mão de obra, aumento do custo do trabalho e, consequentemente, mais inflação. O governo, então, se vê obrigado a arrecadar mais impostos para bancar os programas, sobrecarregando aqueles que ainda estão no mercado de trabalho. No final das contas, os programas de auxílio não são necessariamente ruins, mas quando aplicados sem estratégia, criam um efeito dominó destrutivo. Mais inflação, menos empregos, mais dependência do Estado e uma população cada vez mais empobrecida. A solução? Políticas que incentivem a geração de empregos, o aumento da produtividade e a educação financeira da população. Caso contrário, continuaremos presos nesse ciclo de empobrecimento disfarçado de assistência. Se os programas de auxílio do governo não são a solução e, pelo contrário, acabam deixando a população ainda mais pobre, qual seria o caminho certo? Para encontrar essa resposta, vamos olhar para o que está acontecendo na Argentina. Após anos de políticas assistencialistas que levaram o país a uma inflação de mais de 200% ao ano, um novo líder surgiu com uma proposta radical: cortar gastos públicos, reduzir a interferência do governo na economia e devolver o poder de compra ao cidadão. Esse líder é Javier Milei, um economista que defende o liberalismo extremo e medidas drásticas para recuperar a economia argentina. Buenas tardes, muchas gracias. Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y en consecuencia a la pobreza. Lamentablemente, en las últimas décadas, motivados por algunos deseos bien pensantes de querer ayudar al prójimo y otros por el deseo de pertenecer a una casta privilegiada, los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que llamamos colectivismo. Nosotros estamos acá para decirles que los experimentos colectivistas nunca son la solución a los problemas que aquejan a los ciudadanos del mundo, sino que por el contrario son su causa.
Milei acredita que a raiz do problema está na impressão desenfreada de dinheiro pelo governo e no excesso de gastos públicos. Para combater isso, ele começou a aplicar medidas de ajuste fiscal, cortando gastos do governo, fechando ministérios e eliminando programas ineficientes. Seu objetivo é claro: reduzir o tamanho do Estado para que ele pare de ser um peso para a população e permita que o mercado funcione de forma mais livre. Agora, pense no Brasil. Aqui, temos um Estado gigantesco, com uma máquina pública inchada que consome uma parte enorme dos impostos arrecadados. O governo não só gasta demais, como também tributa excessivamente a população e as empresas, sufocando a economia. Se aplicássemos as mesmas medidas de Milei por aqui, o primeiro passo seria cortar drasticamente os gastos do governo. Isso significa reduzir o número de ministérios, eliminar cargos políticos desnecessários e rever programas assistencialistas que, em vez de ajudarem, prendem a população na pobreza. Além disso, seria necessário adotar uma política monetária mais rígida, controlando a emissão de dinheiro para evitar a desvalorização da moeda. Milei propôs até mesmo dolarizar a economia argentina, ou seja, substituir o peso argentino pelo dólar para evitar que o governo continue desvalorizando a moeda. No Brasil, a dolarização talvez não fosse necessária, mas um banco central independente, focado exclusivamente no controle da inflação, seria essencial para impedir que o governo usasse a impressão de dinheiro como ferramenta política. Outro ponto fundamental é a redução de impostos. O Brasil está entre os países que mais tributam no mundo, e quem mais sofre com isso são os pequenos empreendedores e a classe média. Com impostos menores e menos burocracia, as empresas poderiam crescer, gerar mais empregos e aumentar a produção. Isso, por sua vez, ajudaria a equilibrar a oferta e demanda na economia, reduzindo a inflação e aumentando o poder de compra da população sem precisar de auxílios governamentais. Agora, é claro que aplicar essas medidas exige coragem. Assim como aconteceu na Argentina, haveria resistência de setores que se beneficiam do inchaço do Estado. Sindicatos, políticos tradicionais e grupos dependentes de verbas públicas fariam pressão contra as mudanças. Sem contar que, no início, a população beneficiada pelo governo enfrentaria dificuldades e teria que se adaptar com o que fosse possível. No entanto, a longo prazo, os benefícios seriam enormes. Uma economia mais forte, menos inflação e uma população menos dependente do governo e mais do próprio trabalho. Se você quer ter mais liberdade, deixar de depender deste país e aprender outra língua, recomendo A Jornada do Autodidata em Inglês. Um curso totalmente diferente dos tradicionais, com aulas organizadas, foco na conversação em inglês e um objetivo único, sem enrolação. O link está no primeiro comentário da descrição ou no comentário fixado. No mais é isso, prosperidade a todos e que Deus esteja com vocês.